Bom dia, gente, tudo bom? Queria compartilhar aqui com a gente o que o Espírito Santo estava falando ao meu coração. Ele me mandou uma mensagem essa manhã que é pra gente dividir junto, né? A respeito do que ele queria dizer pra gente. E se encontra lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Eu intitulei o nome dessa mensagem de A Linhagem Real que Havia Se Perdido. E ela fala a respeito da história de Davi e de Mefibosete. 2 Samuel capítulo 9, verso 7. Fala assim mesmo: Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Olha o verso 9. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Para que a gente possa entender qual é o fundamento dessa história e o nome que eu dei para a mensagem, né, que é a linhagem real que havia se perdido, a gente precisa conhecer a história de Mefibosete. Mefibosete, ele era neto de Saul, que era o antigo rei de Israel. Nessa época, Davi já tinha se estabelecido como rei. E Saul tinha um filho, teve um filho que se chamava Jonatas. E esse filho Jonatas, ele era muito amigo de Davi. E só que depois de um tempo, o próprio Saul e Jonatas morreram. Só que Saul, ele teve um filho chamado Mefibosete. E esse filho, aos 5 anos, quando a criada dele estava cuidando dele e recebeu a notícia que tanto o avô como o pai de Mefibosete tinha sido morto, com o susto ela deixou Mefibosete cair. E Mefibosete perdeu o movimento das duas pernas, se tornou um aleijado. E quando Mefibosete, que era neto do rei da época, perdeu o movimento das pernas, é como se ele tivesse se tornado indigno. Ou seja, a queda de Mefibosete tornou ele impossibilitado de assumir futuramente o reinado de Israel. Não somente isso, mas por causa da queda, Mefibosete se tornou indigno de até mesmo ficar na casa, no palácio, comer com a sua família. Então ele foi mandado para um lugar chamado Lodebar, que significa o lugar de esquecimento, um lugar esquecido. Então aquele que era destinado, que foi criado, que o seu destino, o seu legado, o seu futuro seria reinar, por causa da queda, ele se tornou indigno e foi para um lugar distante. Isso lembra alguma coisa para cada um de nós? A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos nos nossos pecados e nossos delitos. E nós estávamos destinados à ira de Deus. Só que Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E ele continua, ele fala: mas agora vocês são feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Olha a mudança de perspectiva, de visão, de reposicionamento. Aquele que estava destinado a um lugar foi transportado para um lugar totalmente diferente, para um estado totalmente diferente. É por isso que lá em Colossenses capítulo 1, verso 9, diz assim mesmo, que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. E Mefibosete, ele foi convidado novamente por Davi para sentar à mesa. Ele reassumiu todas as posses, todas as terras do seu avô, da sua família. Aquilo que era dele por direito desde o princípio. E sabe o que é legal? Não somente ele restituiu, não somente Davi por causa de Jonatas, e Jonatas é um arquétipo de Cristo.
Assim como Davi também é um arquétipo de Cristo nessa história. E Mefibosete recebeu tudo que era da sua família por herança. E ainda mais, como foi dito no texto, ele foi convidado para um momento de mesa. Ele foi convidado para assentar à mesa do rei. E sabe o que é legal? É que em mesa não existe lugares maiores e menores. Não existe lugares de destaques propriamente dito. Todo mundo é olho no olho, é igual por igual. E na mesa a gente não consegue ver as nossas pernas, as pernas um do outro. O que isso quer dizer? Está falando que a gente não consegue ver as nossas obras, não consegue ver os nossos esforços das nossas pernas. E no caso de Mefibosete, eles não conseguiam ver e nem Mefibosete conseguia sentir a diferença da sua vergonha, das suas frustrações, daquilo que o impedia, daquilo que o tinha deixado no passado indigno, injusto de receber, de usufruir, de degustar, de sentir. Esse é o sentido da mesa. Jesus nos convida de volta. Jesus nos dá o direito legal, genuíno, de voltar para a mesa do Rei, de voltar para a mesa do Pai. Porque em Gálatas 3:27 diz assim mesmo: todos aqueles que em Cristo foram batizados, ou seja, o batismo, ele é somente um reflexo, ele é somente uma manifestação pública de quando a gente recebe Jesus no nosso coração e Jesus vem fazer morada na gente. Então, todos aqueles que recebem Jesus no seu coração, de Cristo vos revestistes. Nós hoje estamos revestidos de Cristo, nós podemos adentrar e sentar na mesa do Pai novamente, sem olhar para as nossas pernas, sem olhar para o nosso passado, sem aquele sentimento de culpa, de condenação, de juízo, porque Hebreus capítulo 8, verso 12 diz que Ele nos perdoaria das nossas malignidades e dos nossos pecados, não se lembraria mais. Não porque Deus é injusto, não porque Deus colocou por debaixo do tapete os nossos pecados, mas porque Cristo pagou. Romanos capítulo 5 diz assim mesmo, que se por um pecado entrou a morte no mundo e com ele o juízo, muito mais, pela obediência de um, a justiça entrou no mundo e reinou no mundo por meio dele. Então, graças a Jesus, graças a Jesus Cristo, que nos concedeu de novo o direito, nos restituiu de novo o direito de sentar à mesa do Pai. Esse ambiente de mesa, esse ambiente de familiar, esse ambiente de pertencimento novamente, esse ambiente de estar presente, de herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo em tudo. Porque em Romanos 8:32 diz assim mesmo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes vos entregou, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as demais coisas? Esse é o nosso lugar. Isso foi o que Cristo nos concedeu. Isso foi o que Cristo mudou a nossa realidade. Pois em Romanos capítulo 5 diz que tudo o que o primeiro Adão perdeu, Cristo restituiu para a gente. Esse reinado. É por isso que na carta de Pedro diz assim mesmo, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha o nosso lugar. Olha o que Cristo nos concedeu. É por isso que Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6 diz assim mesmo, que ele nos concedeu, nos constituiu reis e sacerdotes. Quem nós somos hoje, do ponto de vista de Deus? Reis e sacerdotes. Assumamos esse cargo, assumamos essa posição, assumamos essa responsabilidade. Vamos adiante. Hoje nós somos reis e sacerdotes. Esse é o nosso lugar. Esse é o nosso legado. Esse é o nosso destino. Por causa de Cristo. Não vem de vós. É dom de Deus. Porque um dos meus versos preferidos da Bíblia é Romanos capítulo 5, verso 17. Aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida. É nessa vida, é neste mundo que ele está falando. E como é que a gente reina? Assumindo a identidade, a digital, que nós somos filhos, que nós somos herdeiros, que nós estamos aqui para ser sal da terra e luz do mundo.
Porque a Bíblia diz assim mesmo, Jesus diz assim mesmo, olha, não se esconde uma casa edificada sobre o monte. Não pega uma lamparina e coloca ela debaixo da mesa, nem coloca ela em cima da mesa, mas coloca ela no mais alto lugar, para que todo mundo que veja ela glorifique ao Pai que está nos céus. Então Deus se satisfaz nisso, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus diz que melhor é quem dá do que recebe. Então Deus fica feliz em nos dar por causa de Cristo, porque Cristo pagou o nosso preço. Pagou o preço, tomou o nosso lugar, para que a gente tenha e usufrua da vida que Cristo mereceria se estivesse aqui. Então, Mefibosete naquele momento ali, ele esqueceu de toda a condenação, de todo o seu passado, de toda a sua vergonha, de toda a sua nudez, de tudo que ele passou e começou a desfrutar novamente uma identidade de filho. E é isso que o Espírito Santo vem nos conceder. A Bíblia diz que o Espírito Santo fala ao nosso espírito todos os dias que nós somos filhos amados, em quem Deus tanto se alegra. Por causa de nós? Não, por causa de Cristo. E quando a gente tem essa identidade, quando a gente entende dessas coisas, isso vai tornar a gente mais irresponsáveis ou fazer o que a gente quer? Não. Como um reflexo, vai fazer a gente se tornar mais parecido com Cristo. Porque em 2 Coríntios 3,18 diz assim mesmo, e nós com o véu descoberto, ou seja, a gente não precisa nos cobrir mais, a gente não precisa mais ter vergonha, a gente não precisa mais ter temor. Então, diferente de Moisés, a gente pode tirar o véu, e nós com o véu descoberto somos transformados mediante um material espelhado de glória em glória ao reflexo daquele que nós estamos enxergando, que nós desfrutamos. E quem é o nosso representante? É Cristo Jesus. Mefibosete entendeu isso e recebeu isso e começou a viver uma vida entendendo, pertencendo à sua verdadeira família, da qual ele nunca deveria ter saído, do seu estado da qual ele nunca devia ter perdido. É por isso que Jesus chega e fala assim para os discípulos, olha, o Filho do Homem veio buscar aquilo que havia sido perdido, não a quem havia se perdido, mas aquilo que havia se perdido, e era justamente essa posição, esse estado de justiça, essa nossa herança, essa nossa identidade, esse nosso reposicionamento que Cristo veio trazer. Amém? Nós estávamos presos, destinados à ira de Deus, estávamos passados, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, até que o Filho do Homem veio, até que o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo veio, até que o desejado de todas as nações veio, até que veio a plenitude dos tempos e Deus mandou Jesus para essa terra. E ele mudou a perspectiva deste mundo, e ele mudou a realidade deste mundo e nos convida para viver essa perspectiva, essa realidade em Cristo Jesus. E eu vou cantar um louvor aqui que fala um pouco a respeito dessa mensagem. Espero que a gente possa ficar no nosso domingo aí com tudo isso que foi dito, e a gente possa tomar posse de tudo isso aí. E vamos cantar aqui. Eu estou revestido da beleza do meu Criador, pois estou revestido da pureza do meu Salvador. Não existe mais vergonha, roupas brancas ele me vestiu. Não há mais temor e culpa, me justificou em seu amor. Eu entrei nos aposentos do meu
meu rei, e ele me convidou para sentar à mesa. Está posta em tua presença, Cristo me fez digno em seu amor. O medo que um dia órfão eu vivi, a glória de Cristo agora habita em mim. Aquele que eu serviria me serviu, Cristo me fez digno diante do Pai, diante do Pai, diante do Pai, diante do Pai. Nada é igual ao seu amor, imensurável Abba. Liberdade está em ti, incomparável Abba, Pai. Nada é igual ao seu amor, incomparável Abba, Pai. Liberdade está em ti, incomparável, imensurável, oh, imensurável, incomparável, imensurável. Nada é igual ao seu, nada é igual ao seu amor, incomparável Abba. Liberdade está em ti, incomparável. Amém.